Aqui estão os discípulos numa situação diferenciada. É bem verdade que todos os discípulos e seguidores de Jesus, todos, sem exceção de um, todos desacreditaram de Jesus. Ninguém acreditou que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Os mais fervorosos, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus, até esse fugiu correndo. Ninguém acreditava que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. E aqui tem dois discípulos que estão completamente cegos espiritualmente. Esses aí estão, como disse a irmã Bruna na sexta-feira, estão murmurando. Jesus repreende ele com as palavras duras, chamando eles de nécio. Nécio é louco e tardos de coração. Porque muita coisa que nós entendemos, nós não entendemos com a mente racional, nós entendemos com o coração. Uma matéria chamada psicologia cristã, na qual o cristão sadio baseia a sua fé nas emoções e na razão, para que ele não fuja da verdade, porque a verdade é a base para a nossa salvação. E nós somos salvos pela verdade, e a verdade está em Cristo Jesus. Nós não somos um bando de loucos que entra dentro da igreja e levanta a mão e grita. Existe conteúdo na nossa fé. Aleluia. Somos sim um pouco barulhento, mas ainda há, aleluia, um conteúdo nesta fé. Se eu disser que aqueles que acreditam no Corinthians ou que acreditam no Atlético vão lá no campo, e não é somente loucura, mas eles têm uma fé naquele time que há de vencer a todos, aqueles que estão no estádio creem. Por que então aqueles que estão dentro de uma igreja fazendo um certo barulho não têm uma razão por estar ali? Eu digo, eu tenho, amém? Aleluia. Então aqui está dois homens, eles estão falando de Jesus, amém? Que esse seja o costume dos crentes, falar de Jesus, criar uma expectativa em Jesus, falaram que Jesus era extraordinário. A parte bonita é que eles têm Jesus como profeta poderoso. Eles não esqueceram que Jesus era um profeta poderoso. Eles não esqueceram tudo que Jesus fez. Eles estavam tristes por Jesus estar morto e não está vivo. Talvez este povo aqui, esses discípulos, queriam Jesus andando na terra para sempre. Talvez a maioria de nós queria que Jesus não subisse para o céu, que ele ficasse todo dia na terra, que nós pudéssemos todo dia olhar para ele. Mas um dia vai acontecer isso. Não vamos julgar demais esse povo, dizendo por quê. Será que alguma coisa aconteceu, uma loucura, um desvaneio mental? Por que eles que andaram com ele não entenderam que ele era ele? A Bíblia diz que os olhos deles estão como fechados, e que eles não conseguem entender, e não conseguem ver, e nem compreender que é Jesus que está do lado deles. Estão andando um caminho, uma jornada, mas eles não conseguem ver Jesus. Jesus está do lado deles, eles não conseguem ver Jesus. Jesus não está distante, está do lado, e ainda Jesus está conversando. Jesus está falando. Jesus está perguntando: que palavras são essas? E eles questionam o homem estranho que está do lado deles, dizendo: você está peregrino aqui? Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe que Jesus de Nazaré era homem poderoso, aprovado diante dos homens e de Deus, e que não olharam para ele como aprovado de Deus, mas antes o crucificaram. O coração desses homens está cheio de paixão por Jesus, mas os olhos deles estão cegos.
Será que dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé, não há aqueles que dizem: ai, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas estão cegos? E como eu preguei para vocês algum tempo atrás, que se alguém está cego espiritualmente, não vê o seu erro. E se não vê o erro, continua no pecado. Há alguns que batem no peito dizendo: mas isso eu acho que é completamente normal. Isto para mim, pastor, não é pecado. Não importa o que você acha, o que é, o que deixa de ser. Importa o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Se é certo, é Bíblia. E se é verdade, temos que seguir. Aleluia. Agora eu quero te levar a uma coisa maior. São pessoas que tiveram experiência com Deus. A experiência com Deus é boa. Coloquei esses dias ali, irmão, aquele grupo no WhatsApp. Não é o grupo do Osama Bin Laden. Não estou ali para fazer radicalismo, mas o assunto ali é espiritual. É para nossa edificação. E entenda uma coisa, até o irmão Ricardo colocou a experiência bonita, e eu disse que não seja somente uma experiência bonita. Eu não quero pegar na mão de Jesus no domingo e esquecer de Jesus na segunda. Quero andar com Jesus do meu lado. Quero expressar para todo mundo que a paixão minha não está numa experiência, não porque me tocou, mas porque continua do meu lado, me tocando todo dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é muito bonito. Então aqui está acontecendo algo diferente. Homens que têm experiência com Deus, alguém que foi tocado por Deus, alguém que viu Deus fazer coisas lindas, mas está cego. E como é que a coisa fica forte? Jesus não faz nenhum milagre na frente deles de novo, Moisés. Igreja, tem hora na tua vida que Deus não precisa fazer milagre para você. Deus tem que falar para você o que Ele te prometeu. Quantas vezes Deus falou para Abraão, antes de cumprir a promessa, o que Ele tinha para ele. E quando Abraão falava: eu quero um filho, Deus falava: olha para as estrelas. Quando ele falava: Deus, eu quero um filho, ele falava: olha para a areia. Glória a Deus. Ele queria um filho, Deus queria dar a ele uma nação. Deus fazia ele olhar para coisas que estão em volta dele, para fortalecer a fé dele. Deus mudou o nome dele para fazer ele entender que ele precisava chamar e conversar com o milagre dele todos os dias. Quando chamava ele de pai de multidão, sem ter filho. Entender a Bíblia somente pela razão é um perigo. Pode te desviar da fé. E alguém agora entrou na faculdade de teologia. E aí falou: meu Deus, ali é o lugar que dizia. E por que dizia? O próprio professor de teologia disse: porque uns ficam só no lado racional, mas Deus nos fez emocionais. A expressão demonstra que você está vivo. A falta de expressão demonstra que você está morto. Rir, chorar, correr, se alegrar, abraçar, beijar, está vivo. Parado, morto. Aleluia. Vamos continuar, amém? Então entenda, Jesus está falando com alguém que tem experiência. Ele está cego, então ele nem liga para uma experiência que alguém disse que teve. Há umas mulheres que dizem aí que ele ressuscitou. Essas mulheres dizem que teve visão de anjo.
E eles falam, umas mulheres. Ele não diz, uma irmã da nossa igreja teve uma visão de anjos, encontrou o sepulcro aberto, eu creio. Mas eles estão céticos. E o ceticismo paralisa. Há um tempo que você crê que pedra é pão, e há um tempo que você nem acredita que pão é pão. Há um tempo que você diz para o teu companheiro, eu vou correr com você até o fim dessa jornada. E há um tempo que você não quer nem ir com ele na igreja. Eu vou continuar pregando. Então Jesus tem que se revelar para estes homens. E como é que Jesus faz para se revelar para eles? Primeiro, Jesus faz eles vê pelas Escrituras. Aleluia. Tudo que havia sido falado dele é verdade. Quando você tiver uma crise de existência, de fé, de vontade de parar de tudo, de desistir de tudo, Deus vai fazer você primeiro olhar para as Escrituras. Aleluia! Aleluia! Amém? Aleluia! Então a primeira impacto para eles voltar a ter visão é olhe para as Escrituras. E aí ele começou a falar desde Moisés, pelos profetas Isaías, Jeremias, Amós, Zacarias, todos os profetas. Aonde se encontrava alguma coisa dele, ele falou, olha, fulano disse isso acerca de mim, fulano disse isso acerca de mim, e agora estou aqui diante de vocês. Então, quando começou a falar as Escrituras, eles dizem ali na frente, o coração deles ardia. Aleluia! É como se tivesse morto, conduzido num coma, mas o coração ainda arde. Está ali parado, mas o coração, pela ajuda de aparelhos, ainda bate. Estou cego, já não vejo mais, já não creio mais, mas ainda há esperança para aquele que ainda crê em Jesus Cristo. E mesmo aqueles que um dia deixaram de acreditar, ou aqueles que tiveram uma experiência ruim, Jesus vai mostrando através da palavra. Às vezes a pessoa quer uma experiência com Deus. Deus, dá-me uma experiência. Deus vai te dar um deserto. Não veio nenhum tipo de visão para esses homens. Deus não fez cair fogo do céu para eles. Não fez nenhum milagre extraordinário. A visão já estava ali. Mas eles não entenderam. Então, depois de tudo isso, Jesus começa a se revelar no versículo 30. Entrando na casa, partiu o pão. E a Bíblia diz, e se abriram os seus olhos. Entrou na casa. Poderia ter passado dizendo, não entro na casa de Tomé. Não entro na casa de defunto. Mas tu entraste na casa de Lázaro e foi até o cemitério particular dele. Olha, Bruna, que coisa boa para você ver. E creio eu que esse homem Lázaro era rico, Moisés, e o cemitério dos ricos era na própria casa.
fazendeiro antigo, que tinha um cemitério na própria propriedade, para enterrar parente. Porque disseram, aonde está? Jesus não andou muito. Mas que onde está a tua morte? Eu vou te mostrar onde está a minha vida. Mas que onde está a tua morte? E eu vou te mostrar que o meu Jesus ainda tem poder. Mostre onde está o teu problema. E eu vou te mostrar que o meu Jesus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Pode adorar. Aleluia! Então Jesus abençoou o pão. Diga, abençoou o pão. Abençoou o pão. É um momento de intimidade. Jesus leva para dentro da casa. Não é todo mundo que está vendo. Jesus não acabou com eles no meio do caminho. Jesus não se revelou para eles no meio do caminho. Jesus se revelou dentro da casa. E por que a casa? Porque ele disse: se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, aleluia, o teu Pai que está no céu falará com você. E quando fala de entrar na casa, fala que Jesus é convidado a entrar nos lares. Quando fala entrar na casa, fala que Jesus ainda quer entrar nos lares. Agora tenta por essa visão. Jesus desaparece quando os olhos dele se abrem. Jesus só desaparece quando os olhos físicos dele se abrem. É ele! Para ir além, mas ele vai se aparecer de novo para Cleópas e para outros, vai fazer para todo mundo. Por que Jesus insiste com a gente? Porque Deus continua tentando. Porque Deus não larga nós de vez. Não existe coisa boa em nós. Jesus quer ter um diálogo com 2 discípulos cegos, homens que tinham visto tudo que ele tinha feito e deixaram de acreditar. Creia com o coração, confesse com a boca. Creia com o coração, confesse com a boca que Ele é Senhor e Salvador. Aleluia. Quando Jesus chama eles de nécio e tardos de coração, significa que alguns de nós somos demorados para acreditar. E esses 2 demorou muito para acreditar. Estou andando muito tempo com vocês. Aleluia. Eu estou andando do teu lado e vocês não estão entendendo. Eles estão falando com vocês. Eu fiquei 3 anos com vocês e vocês ainda não perceberam quem eu sou. Mas então Jesus se mostrou, revelou. Eles choraram, eles se arrependeram, eles ficaram maravilhados. Os olhos se abriram, eles pularam de alegria. Ele está vivo de verdade. Agora não é somente porque alguém falou, mas nós cremos que Ele é o Salvador. Aleluia! Que nossos olhos se abram antes que Ele desapareça. Amém? Agora é a segunda parte. Posso pegar a segunda parte? Amém. Entenda assim. Esses dias veio um pensamento para mim de manhã. E eu acredito muito no salmo que diz: Deus nos visita todas as manhãs. Aleluia. Vou repetir.
Há um salmo que diz: porque todas as manhãs Ele nos visita. Por isso eu entendo que eu não posso, eu como crente, cristão verdadeiro, eu não posso amanhecer meu dia amargo. Então entenda, desde de manhã, uma voz mostrando um povo andando. Eu via gente da minha igreja e via pessoas que eu nunca vi. Eu via do lado deles um homem. E o homem não tocava no chão. Ele andava sobre a face da terra. Mas era como se ele estivesse levitando ao andar. Há alguns que ele chegava até a abraçar, andando do lado. Ele andava com todos. E num piscar de olhos parecia que ele estava em todos os lugares. E pela manhã veio uma mente, um pensamento. Se Deus é onipresente, e a palavra Deus significa onipresente, onipotente, todo-poderoso. Onipresente está em todos os lugares. E um sussurro de uma voz me dizia: todos os dias, em todos os cantos, eu ando do lado deles, mas eles não me veem. Eles não veem que eu é que dou saúde, que dou emprego, que dou família. Se alguma coisa ruim acontece, eles culpam a mim. E a minha mente, ela me pergunta todo dia, porque minha mente é vívida, ela não é morta. Quando eu vejo alguma visão, alguma revelação, a minha mente distribui pelo menos 20 a 30, 40 a 100 perguntas. Eu acordo acelerado às vezes de manhã. Quem já viu de manhã, eu estou no 320. Minha mulher diz que eu acordo pronto. Eu acordo muito mais do que pronto. Eu acordo disposto. E o que aconteceu? O que ele queria me dizer? Ele queria que eu entendesse que todos os dias Ele é o Deus presente. E eu fiz uma pergunta e coloquei na internet. Alguns entenderam, outros não. Outros não me fizeram caso. E para mim também não é importante. É importante que eu fiz o que Deus me mandou. Se Deus não é onipresente, então Ele não é Deus. Eu faço sempre a pergunta ao contrário, Moisés. E eu fiz para mim mesmo. Se Deus não está presente, então Ele não é Deus. E se Ele não é Deus, nós não estamos salvos. E se nós não estamos salvos, estamos condenados. E se nós estamos condenados, é vão vir para a igreja. Mas aí, Ele disse: tu vê claramente. Tu és profeta. Olha para o que eu faço. E eu via que Ele envolvia uns. E alguns era tão sensível que ao tocar do braço dele, do lado do ombro, a pessoa já chorava. Alguns Ele conduzia como uma criança em todos os detalhes da vida. E tive esse pensamento, que para lá com a visão, fiz a pergunta mais louca: Deus não pode ser onipresente para alguns, porque tem muita gente que pensa que Deus não está vendo. Há alguns de vocês aqui nesta noite que pensa de alguma maneira que Deus não vê o teu problema. Deus viu os problemas deles, mas não agiu diretamente no problema deles. Enquanto não corrigisse eles, não haveria esperança para eles. Mas aí Deus nesta noite te diz: o que me adianta te encher de bênção e de milagre se você nem sabe quem eu sou? Mas Ele diz: eu sou Deus.
vai querer crer que Deus é Deus. De acordo com a luta, de acordo com a pressão, de acordo com a situação, você não teria força nem para vir na igreja. E qualquer situação que você passe, assim como ele mesmo passou, Deus não deixou Jesus nem um minuto. Alguns pensou, e alguma teologia que fala assim, que Deus virou as costas na cruz. Quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Alguém falou: ele abandonou ele. Não. Se nós entender Abacuque, porque os seus olhos são tão bons que tu não pode ver o mal. Abacuque diz que o olho de Deus é tão puro que ele não pode contemplar a maldade. Mas Deus vê a maldade. O que está dizendo é que Deus não tem malícia no olhar. Agora olha Deus para a cruz. Eu tenho certeza que ele viu Jesus. E eu provo para você biblicamente, só se você quiser diga amém. Amém. Está dois ladrões do lado de Jesus. Um crente e um possuído por demônio. O que é crente ainda não é crente, vai se converter. Está se convertendo. Não precisou nem de batismo, foi direto no céu. Eu tenho que ensinar isso para algumas igrejas, mas tudo bem. Então, quem pega a primeira palavra é o negativo. Se tu és Deus, salva-te e tire nós disso. Aqueles que não acreditam, eles sempre falam: se Deus é Deus na tua vida, porque é que Ele permite que você passe por isso. E eu vou te dizer muito mais do que um filme que eu assisti ontem. Porque Deus não precisa provar para mim, afegando a minha cabeça, dando carro zero, para provar que Ele existe. Eu não preciso que Deus me cure para provar que Ele existe. Aceito pela fé que Ele me perdoou e me ama como eu sou. Aleluia! Aleluia! Deus está em todos os cantos. Então Deus está se revelando ali. Porque quem convence o homem do pecado? Quem? Então aqui está um cara se convertendo, o outro está endemoniado. Então daqui a pouco aparece um convertido. Cala-te. E a pregador João Batista aí. Cala-te. Nós estamos nessa curva que não merece. Mas este aí nenhuma vez. Aleluia. Há alguns que não querem se arrepender, mas outros querem se arrepender. Aqueles que hoje o Espírito Santo tocar vão se arrepender e não vão querer mais a vida que estão levando. Vão querer mudança. Eu creio, aleluia. De repente ele olha: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quem convenceu o coração desse homem? Pastor, mas alguém pregou para ele. Mesmo que alguém tenha pregado, quem convence é o Espírito Santo. Ali eu provo que Deus estava presente. Você me entendeu, né? Deus estava na cruz. Há momentos na tua vida que você fala: Deus, me tira desse sofrimento. É como o Luan falou, alguma coisa aqui quase importantíssima, tão importantíssima, quase, porque quase alguns entendem, outros não. Só é muito importante quando alguém entende. Até eu aplaudi nessa hora, mas tudo bem. Só é muito, muito importante quando você dá valor. Então alguém deu valor. Alguém reconhece. Discípulo cego e um ladrão que vê. Aleluia!
é que Deus não tirou Jesus da cruz. Deus não vai tirar você da dor. A dor Ele passa com você. Porque se fosse por merecimento, só há um na terra e um no céu, e que desceu no inferno, que não era digno de sofrimento, mas sofreu por todos nós. Amém? Amém? Mas então Ele pega e diz: ainda hoje estará comigo. Você já está comigo, você já vê quem eu sou, mas ainda hoje verás muito mais, verás a minha glória, verás o meu poder, verás que eu sou Deus, verás que eu salvo. Aleluia! Quem está pronto, diga amém. Por que o ladrão da cruz falou assim: Senhor, me tira dessa cruz que você crê? Estamos vivendo uma geração que ele fala: se Deus me der um carro, eu vou ser crente. Se Deus me der um emprego, eu vou ser crente. Se Deus curar minha perna, eu vou ser crente. Se Deus fazer isso, aquilo, eu vou ser crente. Você não tem que ser crente pelo que Deus vai te fazer, mas você tem que ser crente pelo que Deus já fez por você. O que Ele fez, pastor? Ele morreu na cruz do Calvário pela tua vida. Os olhos estão abertos. Amém. E o versículo da Bíblia mais amplo para isso é: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, feliz será. A bolinha estava rodando e seu filho está brincando e andando. Falei: que coisa linda, Deus está aqui. Teu filho poderia não andar. Há um prato de comida na mesa, arroz com zoião. Demos graças a Deus. Deus está aqui. Tem arroz e tem zoião. Mais um espaguete completo com calabresa e picanha. Fácil você acreditar que Deus está perto. Há pão e água na tua mesa hoje. Ele está presente. Que nosso coração hoje não seja tardio para entender que Deus está em cada detalhe da minha vida. Eu tenho cabelo, Deus é bom o tempo inteiro. Está naquele livro lá, naquele filme que Ele mostrou para nós ontem. Deus é bom o tempo inteiro Deus. Agora que nossos olhos se abram e nós possamos ver Deus na nossa vida. Que meu olho se abra e eu pare de reclamar pelo meu carro que quebra toda hora. Quer ver? O mundo murmurou. Mas aqueles falaram: esse carro é o Satanás. Filho, mas o carro foi eu que dei. Deus está dando diabo então? O Senhor só está dando demônio para mim? Aonde estava Deus quando o diabo entrou na casa de Jó? Aonde estava Deus quando os leões comiam os seus fiéis na arena? Aonde estava Deus quando Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Quando Paulo foi degolado? Quando João foi colocado dentro com óleo quente? Aonde estava Deus quando toda a maldade é espalhada na face da terra? E é bem claro aquele menino no filme, ele fala assim: Deus está ali esperando a humanidade e use o livre-arbítrio, ou crê ou não crê, porque Ele não vai roubar o teu coração. Esperando que você livremente, sem impulso de ninguém, fala: eu creio, eu vou obedecê-lo. Aleluia. Agora vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você agora. Aleluia. Ao vivo na internet. E uma moça está cantando. E a moça é tetraplégica. E ela tenta cantar. Quão grande é meu Deus. Não dá
Deus. Porque ela não tem voz, ela tem uma desconexão. Assim, ó. E ela tenta cantar e o corpo dela mexe junto. E ela não tem mão para pegar direito o microfone, a mão dela é atrofiada. E ela canta. Aí você tem voz, mas não canta. Você pensa que cristianismo é perda de tempo, pensa que evangelho é um povo louco, mas eu te digo, este